Está aqui ao meu lado o professor e historiador no IFMG em São João Evangelista, Flávio Puff. Flávio, conta pra gente como surgiu esse marco na história do Brasil e qual a sua importância. A independência do Brasil, ela tem um marco temporal, né, e um marco simbólico, que é o dia 7 de setembro de 1822, que tem, né, como grande símbolo o famoso grito do Ipiranga, né, proferido pelo Dom Pedro I. Evidentemente que a independência do Brasil, ela não aconteceu no dia 7 de setembro. O dia 7 de setembro é um marco temporal. Toda a sociedade, somente as sociedades ocidentais, elas precisam das datas, né, para simbolizar uma comemoração. Entendi. E qual foi o processo que levou o Brasil à independência? A independência do Brasil é um processo que vai se iniciar com o desgaste do sistema colonial, a partir da segunda metade do século XVIII, que se agrava com a crise do ouro. O ouro, ele nesse momento custeava muito o Estado, tanto o Estado colonial brasileiro como o Estado português. Então a crise do ouro vai impactar muito a economia e vai aflorar muito do Brasil a ideia de que daria para se viver sem Portugal. Um outro fator, né, que motivou muito a independência foi a influência, né, do movimento iluminista na Europa. Os ideais de liberdade defendidos pelo movimento iluminista influenciaram muito o pensamento dos separatistas brasileiros. Nós temos aí um movimento que é um dos marcos da nossa independência, que é a Inconfidência Mineira. Os inconfidentes foram muito influenciados pelos ideais iluministas. Dom Pedro I teve alguma influência na independência do Brasil? Dom Pedro I, ele recusa, inclusive o famoso dia do fico, né, quando ele recusa voltar a Portugal, ou seja, ao recusar, ele desobedece uma ordem vinda de Portugal, com o dia do fico. A partir do dia do fico, que vai se dar em 1821, as relações ficam muito estremecidas e Dom Pedro começa uma política de afrontamento. Essa política de afrontamento de Dom Pedro em relação a Portugal tomou tal proporção que, apoiado pelos colonos brasileiros, Dom Pedro não viu uma outra saída a não ser romper politicamente com Portugal. Então, o grito do Ipiranga é a declaração de um rompimento oficial. Claro que a independência do Brasil ela vai vir com o tempo. Primeiro você tem a declaração de independência, depois você tem um processo de reconhecimento da independência. E quando foi que Portugal finalmente reconheceu a independência do Brasil? Portugal só vai reconhecer a nossa independência em 1825, que é quando oficialmente nós vamos, né, nos tornar independentes. Ouvimos o historiador Flávio Puff, que falou sobre a importância do dia 7 de setembro. Repórter Leidiane Soares.